o Scrum afinal? Scrum é um framework simples para gerenciar projetos complexos. Ficou complexo isso, né? Ok, deixa eu te explicar melhor então. Como eu posso saber se o meu projeto é complexo o bastante para usar Scrum? Esse gráfico mostra uma relação entre o conhecimento dos requisitos e das tecnologias envolvidas no projeto. Quanto mais conhecemos os requisitos e a tecnologia usada, mais previsíveis são as atividades necessárias para realizar o projeto. Então, quando temos domínio da tecnologia e temos um bom conhecimento dos requisitos, podemos usar metodologias com processos bem definidos, como, por exemplo, as metodologias em cascata, onde uma fase é iniciada após a outra. Agora, conforme a gente conhece menos os requisitos, ou conforme a tecnologia vai sendo mais complexa, o que dificulta o domínio da mesma, temos um cenário caótico. E é neste cenário caótico que o Scrum é melhor aplicado. Agora, se você não conhece os requisitos, tampouco a tecnologia, temos uma total anarquia, e aqui é impossível realizar projeto. O Scrum possui 3 pilares fundamentais. Primeiro, a transparência. A transparência no Scrum é muito evidente. Todos têm conhecimento dos requisitos, dos processos e do andamento dos projetos. O segundo pilar é a inspeção. O tempo todo é inspecionado o que está sendo feito no projeto, seja nas reuniões diárias ou no Sprint Review. E por fim, a adaptação. Você vê a adaptação no Scrum de 2 formas. Primeiro, o produto que está sendo construído no projeto sofre adaptação constante conforme as mudanças vão acontecendo. Segundo, desde que preservados os valores e práticas, você pode adaptar o processo do Scrum para a realidade da sua empresa. Além dos 3 pilares, temos as práticas fundamentais para a adoção do Scrum. Primeiro, os 3 papéis básicos: Product Owner, Scrum Master e Dev Team. Se não tiver esses 3 papéis, não tem Scrum. Depois, os eventos básicos: planejamento do sprint, a execução do sprint, as reuniões diárias, a revisão do sprint e a retrospectiva. E, por fim, estes são os artefatos gerados: o Product Backlog, o Sprint Backlog e a entrega parcial do produto. Vamos entender melhor o que é cada um desses itens. Primeiro, os papéis. O Product Owner é o ponto central com poderes de liderança sobre o produto. Ele é o único responsável por decidir quais recursos e funcionalidades serão construídos e qual a ordem que eles devem ser feitos. É responsabilidade dele manter e comunicar a todos os outros participantes uma visão clara do que a equipe Scrum está buscando alcançar no projeto. É ele quem prioriza os itens do Product Backlog. O Scrum Master é o responsável por ajudar a todos os envolvidos a entender e abraçar os valores, princípios e práticas do Scrum. Ele tem que conhecer muito bem o Scrum. O papel dele é agir como um coach, executando a liderança do processo e ajudando a equipe a desenvolver sua própria abordagem do Scrum. O Scrum Master também tem um papel de facilitador. Ele não é chefe de ninguém. Por fim, o Dev Team. O Dev Team são as pessoas que de fato vão construir o projeto. No Scrum, quem decide como fazer as coisas é o time, e não um gerente ou qualquer outra pessoa. A ideia principal é que a equipe se auto-organize para determinar a melhor maneira de realizar o trabalho para atingir a meta estabelecida pelo Product Owner. E como funciona a dinâmica do Scrum? Tudo deve começar com a visão do produto. O Product Owner é o responsável por prover esta visão, que pode ser um business case, um blueprint de projeto ou qualquer outro tipo de macro planejamento. O importante é que descreva o que ele quer e onde quer chegar. Em seguida, deve-se desmembrar esta visão em todas as funcionalidades que são necessárias. Esta lista de funcionalidades é chamada de Product Backlog. O Scrum Master, atuando como coach, auxilia o Product Owner nessa tarefa. Estas funcionalidades são ordenadas por prioridade. Entenda aqui prioridade como aquilo que agrega mais valor ao negócio. Essa priorização é responsabilidade do Product Owner. Para fazer isso, novamente não tem um template, um modelo ou qualquer definição específica de como fazer. Algumas pessoas fazem isso no Excel, outras usam sistemas específicos. Em resumo, faça do jeito que for melhor para você. O importante é ter, de alguma forma, uma lista de requisitos priorizada. O projeto é planejado em sprints, que são períodos de tempo onde alguns itens selecionados do Product Backlog serão construídos e entregues. Para planejar os sprints, devemos obedecer uma outra regra básica do Scrum, que são os eventos de duração fixa, também chamados de time boxing. O que isso quer dizer? Que o ideal é que todos os sprints tenham uma duração fixa e que tenham a mesma duração. Normalmente, os sprints têm duração entre 2 e 4 semanas. Antes de cada sprint começar, é feita uma reunião de planejamento dos sprints, também chamada de Sprint Planning, onde é criado o backlog da sprint. Com base na capacidade e velocidade da equipe Scrum, é definido quantas funcionalidades podem ser completamente construídas no tempo do sprint. Vamos entender então como funciona essa dinâmica. Primeiro, o backlog priorizado é selecionado as funcionalidades que serão feitas durante o sprint.
Depois do término do sprint, é esperado que um incremento do produto seja entregue. Se for um sistema, uma parte funcionando do sistema deve ser entregue neste momento. É importante notar que os próximos itens a serem desenvolvidos não foram escolhidos de forma aleatória, e sim seguindo a ordem de importância definida pelo Product Owner. Conforme os incrementos de produto vão sendo entregues, o Product Owner pode verificar necessidades de mudanças. Essas mudanças devem ser inseridas também no backlog em sua devida prioridade. Esse processo, então, será repetido até que todo o backlog seja construído e o produto final esteja pronto, contemplando todas as mudanças solicitadas. Todo dia é feita uma reunião de 15 minutos, onde cada membro do time deve responder a 3 perguntas básicas. O que eu fiz ontem, que ajudou o time a atingir a meta do sprint? O que eu vou fazer hoje para ajudar o time a atingir a meta do sprint? E existe algum impedimento que não permita a mim ou ao time atingir a meta do sprint? Ao responder essas 3 questões, todos conseguem visualizar de uma maneira geral como está progredindo o trabalho do sprint. Uma ferramenta muito útil, que não faz parte do Scrum, mas é usada em 90% dos projetos, é o Burn Down Chart. Esse gráfico funciona assim. Ele relaciona os itens que você tem a fazer com o tempo que vai demorar para fazer tudo. Neste exemplo, vamos simular o burn down de um sprint com 17 histórias ou funcionalidades. O caminho ideal é que, no decorrer do tempo até o final do sprint, todas as histórias tenham sido entregues, restando 0 histórias a fazer. Esta é a linha de progresso ideal, no qual devemos comparar o realizado para saber se o sprint está caminhando bem ou não. Vamos simular agora as 17 histórias e traçar a linha real do projeto. Imagine que, conforme os dias vão passando, você consegue entregar 6 histórias e ficar com 11 histórias restantes. Neste exemplo, como a linha está abaixo da linha ideal, significa que, neste momento, o seu sprint está adiantado, ou seja, entregou mais do que era esperado para este momento. Se continuar assim, terminaria antes da data planejada. Porém, imagine agora que, no passar dos próximos dias, você consegue terminar mais uma história somente, ficando com 10 restantes, e acima da linha ideal. Isso significa que você está atrasado, ou seja, não conseguirá terminar tudo a tempo se continuar neste ritmo. Mas, com base nesta informação, a equipe acelera no final e consegue entregar tudo até um pouco antes do tempo. Outra ferramenta muito útil é o Kanban Board. Kanban também não faz parte do Scrum, mas o Scrum pode se beneficiar muito do quadro de Kanban para promover a gestão à vista e a transparência. A ideia é que se possa visualizar aqui o fluxo de trabalho que está sendo feito. Este quadro pode ser feito tanto usando softwares próprios para isso, como até mesmo uma lousa ou parede onde se possa colar os post-its que representam cada uma das funcionalidades do backlog. No final do sprint, existem 2 atividades adicionais que são fundamentais. Uma delas é chamada de Sprint Review. O objetivo desta atividade é validar e adaptar o produto que está sendo construído. É verificar se o que está sendo feito está de acordo com o esperado. É a apresentação daquilo que foi feito no sprint. E é aqui que surgem as mudanças. É aqui que o Product Backlog é atualizado. Enquanto o objetivo do Sprint Review é verificar necessidades de adaptação no produto, a retrospectiva tem como objetivo verificar necessidades de adaptação no processo. É aqui que a gente vai ver o que foi feito, que foi positivo, e o que foi feito, que foi negativo, o que devemos melhorar e o que devemos parar de fazer. Para entender o fluxo todo, temos essa figura que é bem conhecida. Tudo começa com a visão, ou esboço inicial, isso se desdobra em um Product Backlog. Esse backlog sofre grooming, que é a sua priorização ou estimativa de tamanhos. Depois, durante o planejamento do sprint, cria-se o Sprint Backlog, que é a lista de histórias que serão criadas durante o sprint. O sprint tem entre 2 e 4 semanas e todos os dias, no mesmo lugar e horário, o Daily Scrum acontece, com as suas 3 famosas perguntas, e ao final do sprint, temos o produto ou funcionalidade concluída.